Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e hoje aqui com meu amigo Rodrigo Greco. Tudo bem, professor? Brother? A gente vai falar sobre os vocalistas de rock consagrados que a galera tá metendo o pau que eles não estão cantando mais nada. O que tá acontecendo com esses caras? Vamos falar, bora lá! Só dando um toque aí pra galera, né? Vamos se inscrever no canal, dar aquele like, vamos fortalecer e estamos fazendo o Apoia-se. O Apoia-se você pode contribuir com algum valor, tem lá, tem o link aí na descrição do vídeo. Você pode desde pegar aí aulas de guitarra até vir participar aqui de um programa bem legal e inusitado também. Estamos aqui com o Rodrigo Greco. Rodrigo Greco é vocalista da banda Hard Stuff, a gente tem uma banda junto. E ele é professor de canto. Ele leciona lá no Souza Lima, além de aulas particulares e tudo mais. E, professor, eu chamo de professor. Professor, o que está acontecendo com esses caras? Você viu o pessoal malhando aí, o Bon Jovi, teve quem que era? O Axl Rose, né? No ano, 2 anos atrás, ele não escapou. David Coverdale. Falou que ele era o Mickey, né? Falou que ele era o Pato Donald, né? O Mickey, o cara trabalha na Disney agora, né? Mas o que você acha que está acontecendo? Os caras não estão cantando mais porque é a idade, eles não sabem cantar, é corpo mole? O que está acontecendo? Eu acho que é uma série de fatores, né? Há mudanças na voz com o passar dos anos, isso na maior parte dos casos é natural. Quando o preparo é diferente do que a gente imagina, eu vou fazer uma referência inversa agora, né? A gente viu o Bruce Dickinson agora, na última semana, e você vê que ele se preparou fisicamente, um belíssimo condicionamento físico mesmo e um condicionamento vocal que permite que numa idade mais avançada ele consiga cantar de uma maneira especial ainda, muito próximo do que ele fazia nos anos 80. Aliás, na minha opinião, acho que tecnicamente hoje ele sobra mais que até que na década de 80, que ele era mais jovem. Então você acha que faltou aí um preparo, falta uma dedicação mais nessa parte no caso do John Bon Jovi, do David Coverdale? Não, acho que no caso do John Bon Jovi, eu tive no show também, e já vi ele também em 2013, mais recentemente, como também vi na década de 90. O que mudou para mim é que você percebe que talvez falte condicionamento mesmo vocal. Para mim, mais claro isso. É um lance de condicionamento vocal, uma questão de condicionamento físico também, não estou dizendo do condicionamento estético, né, da beleza física, que isso aí o cara cuida bem, o cara é galã e tal. Tanto é que ele tá o tempo todo no show, ele tá pulando, ele agita a galera sim, e tal. Nesse aspecto, sim. Mas acho que alguma coisa... a gente não sabe, tem muita coisa, por exemplo, outro dia eu estava conversando isso com o Nando Fernandes, que é um dos maiores vocalistas do Brasil e do mundo. A gente trocou uma ideia sobre isso e... Por exemplo, a gente não sabe se o cara, para manter aquele físico, o cara toma, de repente, aqueles esteroides, bombas e tal, que isso afeta muito a estrutura da voz mesmo, a estrutura da musculatura. Pode engrossar a prega vocal, por exemplo, o cara não ter uma rigidez maior nisso e não ter um acesso maior nas técnicas que ele usava anteriormente. Fica mais difícil de executar, muitas vezes. Tipo assim, o cara fica bonito, mas não vai cantar bem, mas... Pode não ser, se cante, né? Mal, mas não canta mais próximo do que ele conseguia, coisa de 20 anos, 30 anos. Ele é fumante. Isso também é uma coisa que agrava com o tempo. Álcool e fumo sempre agrava a voz no
com o passar, no decorrer dos anos. E o David Coverdale, o que você acha que O David acontece? Coverdale fumou muito a vida toda, quase. Ele mudou muito o registro dele cantar também, aquela questão assim que você observa desde o Deep Purple, aquele início do Whitesnake, que ele cantava com uma voz cheia pra caramba e com notas altas também, mas com bastante corpo e muitas vezes aqueles falsetes nas pontas de agudo, que ele sempre conseguiu fazer legal a partir da fase do Stormbringer pra frente, principalmente ao vivo ele chegou bem nisso. Eu acho que talvez por influência até do Glenn Hughes ali, que é um dos que consegue cantar com excelência. Ele mudou muito o registro naquela década de 80, quando ele foi pro mercado americano. Acho que foi uma exigência de mercado dele mudar a postura vocal. Todo mundo cantava muito agudo, muito alto. Ele mudou o estilo de cantar, o tipo de técnica. Tinha que exagerar, né? Exagerar. Talvez pro estilo de voz dele, aquilo pesou com o passar do tempo. Eu acredito que seja um pouco isso. E aquela coisa da exigência da manutenção com os anos de fazer isso. Tanto que ele mudou os tons das músicas de uma década para cá. Naquele show, por exemplo, de Londres, é legal pra caramba, apesar que a gente sabe que isso tem muitas vezes... Eu não acredito, eu não sei se foi refeito ou não em estúdio, não tenho essa condição de perceber isso. Mas com o passar do tempo se percebe um desgaste na voz dele. Mas eu quero registrar uma coisa, tanto em relação ao John Bon Jovi, o David Coverdale, o Axl Rose. Pensar sempre no seguinte: os caras deram o sangue para gravar aquilo que eles compuseram da melhor maneira possível. E em várias turnês eles conseguiram cantar de forma exímia. Às vezes o passar do tempo, muita coisa muda. É aquele negócio, né? Tipo, o cara não gravou música que ele tava ali confortável. Ele falou, não, isso vai ficar legal, vamos. Aí o produtor falava, não, vai mais. Isso, Também legal, tem vai. isso. Aí depois ele tinha que fazer turnê, Também. centenas de shows, cantando aquilo. Juntam-se 18 músicas na sequência. Lógico, tem que haver um preparo, tudo, mas com o passar dos anos isso pode dificultar tem uma série de coisas, na verdade. Por isso que eu não gosto de julgar e avaliar, porque quem sou eu perto desses caras, esses caras que escreveram a história do rock. Sim. Que eu acho que a galera tá exagerando assim, não perceber o valor real mesmo, da importância desses caras para a história não tô falando só da música também, claro, obviamente, mas do rock em si, né, que o assunto é rock. Esses caras escreveram boa parte do repertório que todo mundo tem Os caras vão fazer ponta cover, da língua. Vai fazer cover e toca a música desses Exatamente, caras. nós mesmos. A gente, quando vai pro palco, a gente atuando como banda cover, a gente tenta reproduzir o melhor possível dentro das nossas características, das possibilidades, as músicas desses caras. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes eu não consigo cantar muita coisa que eu gostaria, e tem outras que eu canto que eu acho que ficam legais, outras que não ficam legais, a gente tem que executar do mesmo jeito. Então, quem sou eu para julgar? Esses caras escreveram as músicas, gravaram as músicas, fizeram turnês gigantescas, e óbvio que a idade bate para todo mundo. É o que eu sempre brinco, né, com as Coverdale pessoas. tem 68, é isso? Isso. Pô, 68 anos. Eu sempre brinco com isso, com um cara de 70 anos, pensar nessa forma, um cara de 70 anos se dispor a sair numa turnê já com a vida financeira garantida, isso é por amor, bicho. Os caras querem continuar fazendo, eles querem manter esse legado do rock and roll aceso, querem mostrar para as novas gerações, mesmo que eles não estejam no auge da forma, mas mostrar aquilo que foi feito ao longo das últimas décadas e trazer esse espírito para as pessoas. Está faltando, acho que para mim, na minha opinião, um pouco mais de espírito nas pessoas em relação ao rock and roll, né? É engraçado porque, assim, as pessoas tiram sarro, tal, os caras que criticam mesmo, eles não são necessariamente fãs, eles não estão no show e eles não têm nada a ver com a história, porque quem tá no show assistindo é fã, tá curtindo, e quem é o cara, o artista no caso, ele tá feliz de estar lá. Também, são as duas coisas que acho que são legais. O cara que é fã, ele não teve a oportunidade muitas vezes de ter visto esses caras no auge, mas vê o cara hoje e lembra daquilo tudo que foi feito, porque existe uma história por detrás disso, uma história grande na maioria deles que já ocorreu. E aí os caras ficam felizes de estar ali, e o cara também tá feliz de manter esse legado contínuo. Eu acho que o que as pessoas que criticam é subjetivo, porque muitas vezes é coisa de gosto. Eu não gosto de tal vocalista, tal, não gosto de tal banda. E criticar a questão, por exemplo, técnica da coisa, precisa ser uma coisa mais clínica, mais contundente, mais profunda. E mesmo que existam pessoas que consigam avaliar isso tudo, ainda existe uma série de fatores. Voz é um negócio muito complicado, porque ela mexe com todo o físico. A voz é algo que a musculatura é intrínseca, é difícil de você
trabalhar e demora-se um tempo para você conseguir aperfeiçoar. E com o passar dos anos, se você não mantiver um método, um treinamento assim consistente, ela realmente tem uma mudança, principalmente nesse tipo de música que é de alto impacto e para a musculatura. Então, é difícil manter. Por isso que eu volto a colocar essa referência do Bruce Dickinson. Ele foi um cara que conseguiu manter isso aí. O Glenn Hughes é outro. O Steven Tyler, depois de vários problemas vocais que ele teve, após cirurgia, ele conseguiu manter e mantém até hoje É isso que eu queria perguntar, né? O Steven Tyler, se a gente escuta o Aerosmith antigamente, assim, anos 70, ele tinha uma voz, era legal. Só que quando ele veio para os anos 80, anos 90, parece que tá mais legal ainda. E hoje ele consegue fazer no mesmo nível no show. A gente conversa muito sobre isso daí. Você falou agora há pouco sobre lance de cirurgia. Você sabe se ele fez uma cirurgia? Então, até onde eu sei, ele fez uma cirurgia de reconstrução da musculatura vocal. E aí depois veio o histórico que é o pós-cirúrgico, que é tratar com fonoaudiólogos, os caras que trabalham no coaching vocal, de mudar a estrutura do jeito do cara cantar. Não muda o jeito do cara cantar, assim, como estética do som, mas o cara reaprende uma forma melhor de cantar, de colocar a voz. E é onde entra essa questão mais técnica. Isso sem tirar o astral. O que eu acho legal nesse Steven Tyler é que ele parece que vai dar tudo errado, mas na verdade tá tudo certo. E funciona bem pra caramba. E ele consegue manter um nível de excelência. E você vê como são as coisas. No último show que teve aqui, ele acabou o show, já foi pegar o avião porque ele estava doente. No dia seguinte, saiu que ele estava com um problema doente. Ele estava doente, ele estava com uma doença séria, foi diagnosticado, tudo. Até os médicos, pelo que eu fiquei sabendo, queriam vetar o show. Mas ele falou, tem 40 mil pessoas dentro do estádio, eu vou fazer o show. E mesmo com dor e com a dificuldade física mesmo, assim, ele conseguiu fazer o show, ele entregou um show perfeito. O cara subir no último momento do show, em cima do piano e cantar o final da Dream On não é pra qualquer um, né? Então... Porque às vezes a galera critica e também não sabe se o John Bon Jovi ou o Sebastian Bach, né? Esses caras não... Paul Stanley tá apanhando bastante, agora não sabe o que tá acontecendo. Voz é um negócio muito difícil, porque há muitas variantes. A gente não imagina assim, o cara... Pega um voo, tem um ar-condicionado, o cara chega no país, tem uma outra temperatura daquilo que ele está habituado. Essas variantes alteram um pouco. Então o cara tem que estar muito concentrado mesmo para manter um nível vocal sempre parecido. Você acha que se o cara... Você talvez saberia citar, ou você acha que se o cara é mais jovem... canta, entre aspas, errado, eu digo assim, ele tá fazendo vocal, mas tá muito legal, só que ele não tá usando uma técnica que vai ajudar ele a manter aquilo. Você acha que ele pode detonar a voz no mais pra frente? Isso é certo. Principalmente se ele se tornar um cantor profissional e começar a realmente ter gig constante. Seja como a gente faz em bar, ou o cara se tornar um cara famoso mesmo, sair em turnês, isso é fato que o cara vai ter problema. Porque às vezes o cara pega um registro, um jeito de cantar que auditivamente é legal, timbre é legal, a expressão é legal, para quem tá ouvindo é legal, mas pro cara tá um sofrimento de executar aquilo. Ele tá gastando, sei lá, garganta, não sei. Ou a musculatura, ela vai sofrer alterações. Tanto que muitas vezes chega a ser nódulos, pólipos vocais, essas coisas que alteram realmente aí a voz, o cara precisa chegar a fazer um tratamento clínico e cirúrgico, muitas vezes, até para uma recuperação. E isso realmente altera a voz. Quando o cara já começa desde cedo a desenvolver esses padrões de base da técnica, o cara começa a entender também que uma coisa que é muito importante é o cara descobrir que tipo de voz ele tem, o padrão de voz que é adequado para ele cantar. E isso é difícil muitas vezes, até porque demora-se muito tempo para conseguir entender isso. E normalmente um produtor bom percebe também esse lado. Então, quando há essa simbiose, as coisas permanecem de uma maneira bem legal com o passar dos anos. É diferente o estilo, a técnica usada pelo John Bon Jovi, o David Coverdale e o Bruce Dickinson, o Steven Tyler, ou tem muitas coisas parecidas? Tem muitas coisas que se assemelham, mas muitas coisas também são bem diferentes entre si. O John Bon Jovi, naquele princípio da carreira dele, ele cantava com esse som do belting, né, que é uma voz comprimida, e ele fazia um fechamento, é uma coisa natural do cara, que chama clamp, né, que é o fechamento das estruturas do palato mole. Então tem uma sonoridade um pouquinho mais
fechada e uma ascensão no timbre mais metálico, no nasofaríngeo ali. Então ele tinha aquele som meio... This is the song for the broken hearted. Então tem uma característica peculiar de timbre. E o que eu acho que aconteceu com o Bon Jovi é um pouco mais de sedentarismo, de manutenção mesmo disso. Porque ele cantava bem pra caramba. Se você pegar aquele show em Londres em 95, pô, ele cantando Always, é impressionante. Ele canta qualquer música ali. E com esse tipo de técnica. Essa fusão de misturas, que são esquemas vocais, né? São estruturas musculares que se associam para sair aquele tipo de som. Ele cantava perfeitamente bem ali. O Stanley é uma técnica diferente que ele costuma O Stanley usar canta em belting, né? Sempre cantou em belting. Belting também? Quem que você daria um exemplo que você chama de voz de cabeça, né? Quem que canta mais nisso daí? Na voz de cabeça, que a gente chama do head voice, o mixed voice, o James Labrie usa bastante. O Joey Tempest do Europe, ele cantava na década de 80 muito assim. Hoje ele mudou o tipo de registro, ele canta mais no belting, numa região média aguda, sem exceder muito nos agudos, e ele fez um negócio legal, porque ele viu que ficou difícil talvez para ele colocar algumas melodias mais altas que ele gravou naquela década, e ele conseguiu fazer outros padrões de melodia e de fraseado que ele consegue manter a voz perfeita do início ao fim do show. Tanto que a gente foi lá e a gente viu que não tem milho, não tem nota fora. É impressionante. Ele canta com mais... Essa coisa do belt, que é com uma compressão de ar maior, né? Da musculatura diafragmática ali, trazendo a voz bem pra frente mesmo, bem... Essa é uma maneira mais segura? Eu acho que sim. Pelo menos eu tento cantar a maior parte do tempo assim. Tem horas que a gente tem que usar o head voice, o mixed voice, depende do estilo de música que você vai cantar. Porque até para tentar entender aquele tipo de colocação para o estilo da música que você está cantando. Sebastian Bach também usou muito belting, também com mixed voice. O que é mixed voice? Você mistura um belting com cabeça? Na verdade, você mistura registros, né? Um registro de peito com cabeça. É uma voz mista, né? Quando você pensa numa voz mais de peito, em belting, você comprime bastante ar na estrutura diafragmática e costo diafragmática. Então, você tem uma voz mais plena, mais cheia, e você consegue um som mais vamos dizer assim, firme, para uma maneira mais simples de dizer, que vem isso do canto lírico, né, do bel canto italiano, aquela compressão de ar. Como o Bruce canta, o Gillan cantou muito, até hoje ele canta, o que sustenta a voz dele hoje, né, com 70 e quase 75 anos, é isso. Ele cantava aquela voz em belting firme, que é muita compressão de ar, né, assim, comprimir bem o ar na saída do som para passar firme na corda vocal, nas cordas vocais, melhor dizendo. Então você tem um som mais cheio e um som alto de ressonância também. O som vem muito na frente. Aquele caso do, por exemplo, o Paul Stanley, aquele I will love you, baby! Com bastante sustentação de diafragma, a voz bem na frente. A voz mista, quando você joga, você mistura o registro de cabeça. O registro de cabeça, muita gente confunde às vezes com falsete, é um registro mais... que você tem uma amplitude maior de uma musculatura que alonga a tua musculatura vocal e você tem um som mais leve. Então, isso é um som de cabeça, um som de voz de cabeça. O James Labrie usa muito isso aí. Um falsete seria mais O falsete é um pouco mais leve. Por exemplo, quando você pensa numa ponta de falsete, são aqueles screamers que os caras usavam na década de 70, aquelas notas mais de ponta. Ou o falsete normalmente se caracteriza também muito por uma voz mais débil, né? Quando você uma voz mais fraca. Tipo... Isso aqui é um exemplo de falsete. O André Matos era uma onda meio falsete, meio cabeça? O André Matos cantava muito de head voice, assim, a maior parte do tempo, que é uma técnica difícil de você controlar, porque ela muitas vezes não se tem muita amplitude de volume, mas tem que ter muita certeza na colocação, porque a tendência muitas vezes é desbicar, né? Sim. Aí fica que nem eu agora. É isso aí. O André Matos era mestre nesse tipo de técnica. Ele dominava isso perfeitamente bem. E é uma característica também natural da voz dele. Já tinha uma voz de natureza bem aguda também. Tem uma coisa que você faz que eu acho muito legal. O pessoal chama de harmônico. Isso daí exige mais, né, do cara. Então, isso são aquelas pontas de falsete com bastante pressão, que misturam também com voz de cabeça. Quando você faz uma coisa mais perto do screaming, né, que é aquela coisa mais gritada, como vem harmônicos da voz suja, quando você
Eu gosto de pensar, não gosto de pensar muito em drive, eu gosto de pensar canal limpo, canal sujo, né? Você tá limpo, aperta, tipo... Você, né? Quando você pensa isso nas notas mais altas, você pensa num falsete limpo, de ponta, assim, voz de cabeça, pensando naquela coisa, na estrutura bem aguda. A hora que você põe ele limpo, tipo... e tá limpo aqui. Na hora que você comprime mais, vem uma estrutura de sujeira, que você consegue um drive glótico ou um supraglótico, que é uma diferença de timbre, um drive mais glótico, você vai ter um som mais recheado, um pouco de harmônicos mais robustos, né? Tipo, como o Ian Gillan usava, por exemplo, na década de 70. Tipo... Vem um pouco mais de harmônico aí. Muito legal. Né? Quando você pensa nesses mesmos screamings, só que trabalha na false chords, né? Que é a estrutura acima das cordas vocais. Tem umas cordas vocais que são no Brasil chama-se pregas vestibulares. E você trabalha nesse tipo de som, você desativa um pouco a musculatura vocal e você tem um tipo de som mais sujo. Então... Isso é são de pregas vestibulares. Quando você mistura, por exemplo, com Red Voice, você tem aquele efeito, por exemplo, do Painkiller. Isso, Fast and the bullet, terrify scream! Então você legal. são formas diferentes de colocar esses harmônicos, né? E onde a voz suja vem com um pouco mais dessas texturas. O lance do que você falou, você não falou drive, você falou canal sujo, né? Eu gosto de usar mais esse tipo de termo. É tipo pedal, né? É. Você acha que isso daí exige mais do cara, né? Esse negócio de drive e tal. Não vejo como uma exigência maior. O que eu acho que, assim, quando você tem uma boa base na estrutura do canto, que é você saber diferenciar o quê? Tipo o cara do AC/DC, assim. Por exemplo, o Brian Johnson, ele usa bastante esse lance do false chords. Ele sempre usou bastante, com voz mista. Bastante voz mista. Quando ele cantava no Gorge, que é uma banda ou esse DC que ele cantava com bastante voz de peito, uma voz cheia. Parecia o John Kay do Steppenwolf até várias vezes. Em alguns... Interessante, bem diferente. É bem diferente. No AC/DC ele usou essa voz mista, com bastante lance desse esquema do false chords. Hoje ele canta bastante até com esse lance do false chords bem pronunciado. Tipo, quando ele canta... Fica mais evidente quando ele canta até as coisas do Bon Scott, né? Que fica aquela coisa mais sujinha, assim, né? Living is it, living free, season taking our ride. São bem puro de false chords, com voz mista, assim, mais pra voz de cabeça mesmo. Né? Cara, você vê como é que é complexo o lance da voz, né? Tem que treinar muitas coisas. Então, essas estruturas, depois que você aprende a combinar, elas não são agressivas, na verdade. Você acaba dominando isso com o passar do tempo. Agora, uma coisa que pra mim fica bem claro é que nada disso funciona bem se você não tiver uma boa estruturação de base, como qualquer instrumento. Então, você tem que aprender a fazer apoio respiratório muito bem, costo diafragmático. Você tem que entender o que é uma voz de peito, o que é a voz de peito em belting, o que é uma voz de cabeça, o que é uma voz mista, trabalhar essas estruturas de registro, aprender a mixar esses registros, porque normalmente há quebra nas passagens desses registros no início. É difícil você pegar alguém que não tem uma quebra no registro logo de cara, então isso exige muito treino, é como se fosse uma musculação. Você treino, até tem que você estudar, né? isso. Não dá pra ficar rezando pra você virar o Sammy Hagar, o Steven Tyler, o Bruce Dickinson do nada. Tem que ralar. Agora, óbvio... Pode ter sorte, né? Então, mas agora, óbvio que alguns desses caras eles foram descobrindo essas coisas. Na verdade, o que a gente estuda hoje é o que esses caras descobriram lá atrás. Muitas vezes de uma forma empírica, que aí talvez até acabou prejudicando no futuro a voz do cara. E aí a gente quer aquele tipo de timbre, cantar daquela forma, e aí foram se estruturando vários esquemas vocais que foram trazendo isso para uma coisa mais técnica, né? Que não fica agressivo para o corpo. Sabe que é legal que, pô, você não vai criticar o cara porque ele tá fazendo o corpo mole. Não, ele tá dando o melhor dele. Claro. É que ele não tá conseguindo. Tomara que eles melhorem, sei lá, mas eu respeito. É difícil, né? porque a idade chega para todo mundo, é difícil manter isso mesmo. Mesmo quando o cara tem uma boa estrutura técnica, é difícil manter com a idade.
Porque tem uma série de fatores que se somam ao longo dos anos, o tipo de vida que o cara levou. Tem rock and roll, rockstar. Tem muita coisa no meio disso. Eu espero que façam uma pílula para voz futuramente, que nem fizeram para outros tipos de versão, que nem a pílulazinha azul lá tem. Para voz, eu gostaria que quando chegar a minha vez, quando eu tiver perto dos 60 anos, eu gostaria que tivesse uma pílula dessa para melhorar minha voz. Bem bolado, hein? Pô, vai trazer os caras de volta, né? Mas, professor, obrigado. A galera que quiser te achar para fazer aula, como é que faz aí? No Souza Lima, eu trabalho lá, né, no Conservatório Souza Lima. Conservatório do Souza Lima, em São Paulo, um dos maiores conservatórios aqui, tradicionais da cidade. E também dou aulas particulares. Aí procura pelo Face, pelo Instagram mesmo. Rodrigo Greco, Face e Instagram. Lá no inbox. Isso aí, no inbox, mano, inbox. Obrigado, professor. Valeu. Valeu, obrigado. Comentem aí o que vocês acharam da performance dos vocalistas no Rock in Rio. Quais são os vocalistas que vocês acham que estão sofrendo mais? E vamos ver a polêmica que vai rolar aí. Não deixem, novamente, de curtir lá, dar o joinha, se inscrever e vamos fortalecer o canal, beleza? Obrigado, até a próxima.